Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua, o Messias, o único Messias de Israel, o único Redentor de Israel. Por que o único Redentor de Israel? Porque ele foi o único a dar a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida por minhas ovelhas. Por isso ele morreu e ressuscitou em um corpo físico e imortal glorificado, para mostrar-nos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele venceu a morte, porque ele também é a vida. O tema desse vídeo, como vocês puderam ver, é Israel e o Messias. Quem é a porta? Existem muitos bons pregadores e até bons pregadores por aí no messianismo. Porém, eu ouvi um bom pregador dizendo que Israel seria a porta, ou é a porta, para outros entrarem e aprenderem do Messias no contexto hebraico. É muito bom estudar o hebraico para aprendermos o contexto real de algumas palavras no que diz respeito à Torá, às leis do Antigo Testamento e ao Messias, que estava revelado em todas elas. Embora alguns não concordem, o Messias que se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou, qual mencionei no início do vídeo, ele está incluso em todas as festas hebraicas, inclusive na Torá, na instrução do Eterno, na lei do Eterno. E o que eu quero dizer é que esse ensinamento por parte dos messiânicos, que Israel é a porta, não que sejam todos os messiânicos, existem muitos messiânicos que não concordam dessa maneira, que Israel é a porta, mas sim o Messias, como eu também concordo. Porém, existem muitos messiânicos e até bons pregadores e conhecedores do hebraico, e por isso são seguidos e agrupam centenas de pessoas. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque eles ensinam que Israel é a porta, porém as Sagradas Escrituras ensinam que a porta é o Messias, porque ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. E para isso vamos ler no livro de Mateus, ou Matitiahu, do original em hebraico, no capítulo 7, versículo 7 e 8, para iniciarmos. Pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Aqui temos o nosso amado Salvador falando que a porta será aberta para todo aquele que bater e buscá-la. Por que buscá-la? Porque é um caminho essa porta aberta. E temos no versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 7 de Matitiahu escrito o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Temos aqui agora o nosso amado Salvador falando de duas portas. Uma porta no versículo 13, que é larga, onde o caminho leva à perdição. É um amplo caminho que leva à perdição. E no início ele fala: entrai pela porta estreita. Essa foi a orientação do ungido, o nosso amado Redentor e Salvador. E no versículo 14, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Então,
ele nos ensina a buscá-lo, a ir em direção a ele, a entrar pela porta estreita, a porta onde o caminho também é estreito e apertado e difícil. Porém, existe uma outra porta que é larga, onde o caminho é amplo e espaçoso. Então temos aqui duas portas. Quando eu quis dizer no início que a porta é o Messias, é a porta correta, a porta estreita. É nesse sentido, porque realmente existem outras portas que podem levar à perdição. Eu não estou dizendo ou insinuando que o messianismo seja uma porta larga e espaçosa. Não, não. Inclusive, eu admiro alguns irmãos messiânicos, devido a eles crerem no nosso amado Salvador, mesmo sendo judeus até, e professarem essa fé, e até entenderem e concordarem que ele veio não somente para os judeus, mas para os gentios e todas as pessoas de outras raças também. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Porém, a porta não é o judaísmo. A porta não é Israel. A porta estreita é o Messias. Esse é o caminho apertado, estreito e difícil. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele fala de uma porta estreita, onde o caminho é apertado e difícil. Existem vários caminhos que levam ao Pai? Existem várias portas que levam ao Pai? Não, não. Existe uma porta, e essa porta é o Mashiach, o ungido, Yahushua, o Salvador, o qual muitos ainda conhecem por nome de Jesus, Yeshua, né? Entre outros, conforme a língua nativa de cada país. Porém, ele está tratando aqui neste texto de uma porta, mas que essa porta é um caminho. E temos através das próprias palavras dele que esse caminho é ele mesmo, o caminho estreito e apertado, o qual a porta também é estreita e difícil de entrar. Por quê? Porque poucos seguem realmente o Messias. Eles preferem seguir dogmas de homens, denominações, placas de igrejas ou instituições religiosas, para manter um status, talvez agradável, ou um modo de viver. Porém, o Mashiach, a porta estreita, ele é mais que um modo de viver, ou um status, ou meio de vida. Ele é um caminho que é apertado e é estreito, é difícil, não é fácil passar por ele. Não é fácil passar por ele. Porém, ele é a verdade e a vida. E chegaremos ao Pai somente por esse caminho. Então jamais podemos colocar uma placa ou denominação ou instituição religiosa, ou até mesmo um povo como Israel, acima do caminho, acima da porta estreita, acima de Yahushua, o único Messias de Israel. Jamais poderemos fazer isso. Então tenham cuidado e analisem sempre o que ensinam por aí, seja ele um bom pregador ou não, porque às vezes o ser humano é passível de cometer erros e temos que estar realmente vigiando, analisando, tendo discernimento de cada palavra que é ensinada, porque o ser humano ele pode falhar, porém a palavra do Eterno ela jamais falhará. Vamos ler agora no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 4, no versículo 1 somente, onde está escrito: depois desses acontecimentos observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Aqui também no capítulo 4, no versículo 1 do livro do Apocalipse,
temos uma porta aberta no céu. No sentido espiritual, realmente João, o apóstolo Yohanan, ele viu uma porta aberta no céu. Porém, essa porta aberta no céu, ela tem um significado espiritual. Por que aberta? Porque é um caminho. Lembram quando ele disse, quando esteve aqui na terra, e eu falei anteriormente, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso o apóstolo João viu uma porta aberta no céu, porque ele é o caminho, ele é a passagem. E o apóstolo João entrou por essa porta estreita, por esse caminho apertado. Por isso ele viu a passagem para o Pai, para os céus, onde está o trono do Eterno. E como está escrito, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Essa porta é o Messias Redentor, o Messias Salvador, que está de braços abertos, com a porta aberta da salvação, para todos aqueles que creem em seu nome, e se arrependam de seus pecados, e aceitem ele como seu único e suficiente Salvador. Porque se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então, amigos ouvintes, não se esqueçam disso, que a porta verdadeira, ou a porta estreita, é aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderá entrar no reino dos céus ou ser salvo sem passar por ele. Então que o Eterno abençoe a todos. Desejo a paz e a graça do nosso amado Salvador Yahushua, o Messias, o Mashiach. Eu falo algumas palavras em hebraico para que alguns irmãos aprendam também e comecem a identificar realmente o que significa cada palavra, para que não percamos, para aqueles que conhecem o hebraico e fogem realmente do verdadeiro contexto. Então devemos também saber o hebraico. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo. Shalom Aleichem.